Ultimamente tem se falado muito sobre o outro ser tóxico, né? São amigos tóxicos, parceiros tóxicos, familiares tóxicos. Mas e quando você é o tóxico? Ei, gente, tudo bem? Eu estou a Clarice e esse é mais um episódio do Reconectar-se, nosso podcast sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a autorresponsabilidade de assumir as próprias sombras e o quanto o termo tóxico vem sendo usado de forma tão generalizada para culpar sempre o outro. Antes de começar, eu já quero deixar claro que eu não me refiro aqui a situações de violência doméstica, a relacionamentos abusivos, seja por agressão física, mental, emocional, né, por manipulação, enfim, que são situações realmente muito sérias e graves. Então, o que eu falo aqui é sobre relacionamentos de modo geral, em situações gerais e não sobre esse ponto específico, tá bom? Então, dito isso, vamos ao episódio. Sabe, é muito fácil a gente culpar o outro, é muito fácil encontrar um culpado no outro, né? É confortável só olhar para o que o outro fez e ignorar as nossas próprias atitudes. Mas e na hora de assumir a responsabilidade pelas atitudes causadas pelas suas próprias sombras, o que você faz? Você olha para si mesmo antes de encontrar a culpa no outro? Porque é muito fácil a gente criticar o outro por comportamentos que a gente não gosta. Mas e quando esses comportamentos partem da gente? Será que aquela sua amiga ou parceiro realmente são tóxicos por não te darem a atenção que você quer? E você já vai falando, né, que, ah, não, eles não me dão atenção, só querem saber de mim quando precisam de mim. Ou será que você é controladora demais e acha que tem que ser sempre o centro das atenções? O seu conceito de carinho e atenção pode ser diferente do conceito do outro. Para você, o que é demonstração de afeto, de atenção, pode ser sufocante para outra pessoa, né, e vice-versa. É preciso ter conversa e diálogo para alinhar as percepções de ambos e chegarem a um meio termo no que for possível. E se não for, cabe a você decidir ficar ali ou não, lógico. Mas isso é assumir a autorresponsabilidade e escolher onde quer permanecer, em vez de encontrar o culpado no outro porque ele não é como você espera. Hoje, tudo é desculpa, né, pra gente chamar o outro de tóxico. O perigo disso, além de muitas vezes acabar tirando a credibilidade das denúncias em situações realmente tóxicas, é que a gente também não cresce, a gente não se desenvolve, a gente fica parado naquele lugar de só culpar o outro. Porque é mais fácil, né, falar, ah, fulano é tóxico, jogar a culpa nele e seguir a vida sem olhar no espelho, sem encarar de frente as próprias sombras que também precisam ser trabalhadas. Porém, todos nós temos nossas sombras, né, várias delas inclusive. Só que a gente encara a sombra como um desvio de caráter, algo que só pessoas rotuladas como ruins poderiam ter. Mas acontece que sombra é qualquer padrão de comportamento ou emocional que te tire do seu eixo recorrentemente. Por exemplo, pode ser sua carência emocional, que faz ver o outro como nem aí pra você, só te procura quando precisa. Ou o seu perfeccionismo, que faz ver o comportamento do outro sempre como não suficiente, nunca tá bom, né, o que o outro faz. Mas quando essas sombras são do outro, é muito mais fácil, né, rotular a pessoa como tóxica. Já quando as sombras são nossas, aí a gente já diminui aquele tom negativo, né? Ah, a gente não é tóxico. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar, mas não é tão assim. Então, será que o outro é tóxico? Ou vocês são diferentes se você não consegue sustentar e conviver com essa diferença? E tudo bem, você não querer conviver, tá? A questão não é essa. Você não é obrigado a se relacionar com alguém que você não quer. A questão é, em vez de jogar uma culpa no outro por ele ser como ele é, assumir que simplesmente manter aquele relacionamento não tem sentido pra você, que as diferenças são grandes demais e ponto. É sobre deixar de lado esse padrão de encontrar culpados pra tudo e assumir a responsabilidade pelos seus atos também, né? Porque nem tudo é uma questão de encontrar uma vítima e um vilão. Se relacionar tem desafios, e isso seja em qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento amoroso, familiar, de amizade. A gente está sempre lidando com uma outra pessoa que carrega uma história, padrões, comportamentos, dores, percepções. Então, é normal que tenha encontros e desencontros, acordos e desacordos. É normal, é natural, e não quer dizer que o outro esteja errado e você certo. Não quer dizer que o outro seja uma pessoa ruim e você é a pessoa mais certa do mundo. São apenas as diferenças. Inclusive, muitas vezes somos tóxicos com nós mesmos, quando a gente não honra os compromissos que a gente assume com a gente mesmo.
quando a gente se auto-sabota e adia os nossos sonhos, quando a gente se vitimiza diante da vida em vez de assumir o papel de protagonista dela. Enfim, olhar para o outro e falar, você é tóxico, é muito fácil. O difícil mesmo é olhar no espelho, reconhecer que a gente também tem sombras e desafios para serem trabalhados e assumir a responsabilidade por isso, né? Ir para ação, buscar crescer, se desenvolver, ser uma pessoa melhor para si e para o mundo. Culpar o outro, rotulá-lo, defini-lo como tóxico e pronto, né? É muito fácil e é uma forma de se distrair, né? Se distrair de si mesmo. A gente tira a atenção do que a gente precisa fazer na gente, né? Trabalhar na gente, curar na gente, e olha apenas para o que o outro, na nossa visão, precisa mudar. Só que ninguém é só sombra, assim como ninguém é só luz. E é fácil exaltar a nossa luz diante da sombra do outro, né? A sombra do outro pra gente sempre parece muito maior do que a nossa. Mas que tal começar a olhar para o que em você é atingido pelo comportamento do outro? O que te incomoda tanto na atitude do outro de fato? Será que não tem algo em você, algo que você precisa lidar e que está sendo esbarrado pela sombra do outro também? Será que você está realmente sempre tão certo e o outro tão errado? Será que não existe um meio termo aí em que ambos possuem sombras que precisam ser lidadas? Qual é a parte de você que também está sendo tóxica? Apenas apontar a sombra do outro não ajuda a crescer, né? E provavelmente nem ajuda o outro também, porque ninguém muda porque alguém jogou um monte de culpa nele. A gente muda porque a gente não se sente feliz, não se sente bem, né, fazendo aquilo mais. Então a gente começa a trabalhar na gente. A gente muda, no fim, pela gente mesmo. E se você quer ajudar o outro, antes de tudo, você tem que trabalhar em você mesmo. Curar os seus monstros antes de apontar o do outro. E antes de tornar o outro um vilão por um erro ou um comportamento que apenas não condiz com o que você entende como certo, lembre que você também tem suas sombras e você também erra. E um erro não define uma pessoa. Somos todos uma complexidade de erros, de acertos, de histórias. E antes de tornar um outro um vilão e você um santo, lembre que estamos todos aqui para aprender, para crescer. E jogar um rótulo de tóxico no outro por uma atitude não faz as suas próprias sombras serem mais bonitas. E de novo, para deixar bem claro, não é uma questão de manter relações com pessoas com percepções tão diferentes, né, da sua, mas sim sobre não rotulá-las apenas por serem diferentes de você, por pensarem de forma diferente, agirem de forma diferente. Antes de apontar o dedo para o outro, dê as mãos para você mesmo e lide com as suas próprias questões, porque a revolução de fato começa quando você escolhe trabalhar em você mesmo, olhar para suas próprias falhas e iniciar o movimento de curá-las. E é isso, gente. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido aí e que tenha feito pensar mais, né, no quanto você tem assumido a responsabilidade de lidar com suas sombras antes de criticar o do outro. Porque a gente cresce quando a gente começa a criar autorresponsabilidade pelas situações em que nos encontramos. E quando a gente faz um movimento, né, de se curar, em vez de simplesmente jogar a culpa no outro e seguir como se só coubesse ao outro ter sombras. Então, comece a olhar com mais atenção para as suas partes que precisam ser curadas, porque é isso que fará você realmente ir cada vez mais adiante. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.